Sou a Ana da RP Sistemas. Vou conversar com vocês hoje um pouco sobre as funcionalidades, a lógica de funcionamento do nosso Conception Web. O Conception Web é uma aplicação web, ele não tem local físico onde você pode estar abrindo ele. Ele pode ser aberto pelo navegador em qualquer computador, desde que tenha um navegador e uma internet. O Conception Web ele é voltado para a parte de multilojas, então consequentemente, você não consegue utilizar somente a aplicação web, você precisa ter um store local para poder fazer o uso do Conception. No Conception você consegue fazer toda a parte de cadastros, movimentos de estoque, entradas de notas, e você consegue distribuir isso para sua filial, porque a gente fala que o Conception Web nós chamamos eles de matriz, e os do store local nós falamos em filiais. Então você precisa ter uma filial, que a filial sempre vai ser local, e o Conception Web é matriz, matriz sempre será o web. No Conception Web não é possível realizar vendas, então aqui você tem a parte de cadastros, parte de estoque, parte de relatórios, caixa, porém você não consegue movimentar a parte de vendas. Então você não consegue fazer uma venda, você não consegue fazer ainda também uma nota. Por isso que é necessário o uso de uma filial ou store local. Aqui na filial, que esse aqui no caso é a minha filial que eu estou utilizando, é o contrário. Eu não consigo fazer nenhuma parte de cadastros, porque o cadastro, movimentação do estoque fica exclusivamente pelo Conception, então a gente tem que movimentar o cadastro aqui e mandar carga para a filial. Porém, a filial você consegue fazer toda a parte normalmente de vendas, então PDV, orçamento, nota, você só não consegue fazer a parte de cadastros, porque é necessário que seja realizada a parte de cadastros aqui no Conception e enviado uma carga, que a gente tem aqui o envio de cargas, para as filiais ou a filial, dependendo de como eu uso o cliente. Esse link aqui, quem pode acessar? Qualquer um, desde que seja habilitada a configuração no cadastro de usuário que permite acesso web. Então, tendo essa flag de permite acesso web, qualquer um pode acessar aqui tendo o seu usuário e senha. Então, pode ser que o dono do estabelecimento queira somente ele acessar, pode ser que os funcionários vão ter acessos, também pode estar abrindo normalmente. Pode abrir na casa do dono, na casa do gerente, pode abrir direto no computador da filial, que aqui no meu caso é minha filial, o store local, e eu tô aqui com o Conception aberto para fazer cadastros. Então, posso abrir desde que tenha internet e tenha um navegador, posso abrir normalmente aqui, gerar um cadastro novo, gerar uma alteração, gerar um movimento de estoque, entrada ou saída, e disso mandar uma carga para a minha filial, que é aqui o store local. Posso fazer isso na mesma máquina, em máquinas diferentes, desde que você consiga abrir o link do seu Conception. Para fazer o envio de cargas, a recepção, a gente tem duas separações, que são cargas de cadastros e cargas de estoque. Então, para você mandar uma carga de cadastros, a gente tem que ir em configuração, envio de dados, e aí aqui a gente seleciona aonde que vai ser enviado para qual filial e o tipo de carga. Para a filial receber essa carga, a gente precisa do executável Lestor Web. Então aqui ele vai fazer a recepção de dados, que é o que vem do web para o local, e ele também vai fazer a transferência de dados, que é o que sai do local para o web. O que vem na recepção são a parte de cadastros, o estoque também que você vai alimentar, vai vir aqui do web para o local nessa parte, e as informações vão retornar para ser atualizados lá no web, aqui pela parte de baixo, no transferência de dados. Então aqui, ó, a gente tem transferências de produtos, transferências de pontos de pagamento, tudo que você recepcionar, tudo que você fizer na sua filial, ele vai devolver pro web para você conseguir consultar pelo web também. Aqui, ó, em questão de caixas, eu vou abrir um caixa aqui. Você pode consultar os caixas pelas filiais, então aqui a gente tem todas as filiais para consultar, não tenho nenhum. Parte de financeiro, que são contas a receber, contas a pagar, você também consegue fazer. Tudo que tiver aqui, normalmente a parte de relatórios também,
você vai conseguir consultar selecionando os tipos de filiais, tá? Então, por isso que a gente sempre retorna, devolve as informações para o app, para poder conseguir consultar as informações pelo Concept. Parte de estoque aqui, a gente tem como fazer a transferência de estoque completa para uma filial só. Então, todo o seu estoque vai ser enviado somente para uma filial. Ou você pode utilizar, fazer a transferência de estoque de 1 a 1 para cada determinada filial. O Conception você pode usar também em várias ocasiões, pode estar fazendo controle realmente de filiais, então controlar a matriz, pela matriz, que é o Conception, as suas filiais, pode ter várias filiais aí, quanto você pode também estar utilizando somente tendo um CNPJ. Então, no caso, o cliente às vezes queira somente ele, dentro da casa dele, fazer entradas, operações de preço, etc., e não queira ter a necessidade de ter um sistema para estar indo para o estabelecimento fazer esse tipo de processo, pode também fazer, mesmo que só tenha um CNPJ, não seja uma filial realmente, uma matriz, uma filial, seja só um CNPJ, não tem problema, vai se adaptar ao uso do cliente também. Porque da casa dele, o dono, o gerente pode abrir, pode fazer os cadastros sem que o funcionário veja, pode mandar carga de cadastro, tudo certinho, para recepcionar lá na loja dele, independente do lugar que ele estiver. Então, se o dono do estabelecimento estiver viajando, estiver em outra cidade, ele consegue abrir desde que tenha internet e o navegador. Ele vai conseguir abrir de qualquer local para fazer os procedimentos pelo Conception para mandar para suas filiais. Isso é um procedimento muito bacana que acaba utilizando bastante o uso aí de muitas empresas. Então, não é necessariamente voltado somente para um controle de matriz e filial. Caso o cliente não tenha matriz e filial, trabalhe somente com o CNPJ, ele consegue adquirir e também fazer o uso dessa maneira que eu falei. Ele pode em qualquer local abrir, fazer o uso, mandar para os funcionários estando em outro estabelecimento sem ter a necessidade de ter várias filiais. Também dá certo de ter esse tipo de controle.